Graça e paz, povo lindo de Jesus, é com muita alegria que eu estou aqui com vocês para mais um programa, A Mensagem da Cruz. Nós estamos falando sobre o tema Como eu sei que Jesus me aceita. E nós queremos saber qual é a opinião dos jovens, no que eles creem que é o verdadeiro arrependimento. A gente está aprendendo durante essa semana como que a gente sabe que Jesus nos aceita. E um dos critérios é arrependimento. Mas o que é, gente, na opinião de vocês, arrependimento de verdade? Arrependimento verdadeiro, na minha opinião, quando a pessoa, a partir que ela aceita Jesus, ela já tem uma noção de se arrepender, de saber o que é pecado e o que não é. E aí vem um arrependimento, ela já sabe que as coisas que ela fazia antes eram erradas. E a partir que ela conhece a palavra verdadeira, que é de Cristo, a Bíblia, e ela já começa a conhecer o arrependimento. Achei bem legal, Artemio, você falar sobre isso, porque quando a pessoa aceita Jesus, você falou, quando a pessoa aceita Jesus, ela já sabe do que ela precisa se arrepender. Tem gente que fica dando um de João sem braço, dizendo, eu não sei se é pecado, se não é. Sabe sim, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele testifica com a gente. Então, todo ser humano, pode ser ladrão, assassino, pode ser o que for, ele sabe o que está fazendo, sabe se é certo ou se é errado. Então, arrependimento é você seguir já aquela consciência, né? Que legal. E você, Letícia? O que você acha que é arrependimento verdadeiro? Como o Artemio falou, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente já começa a ter uma ideia do que é pecado e do que não é. E é onde a gente começa a se arrepender e a confessar os nossos pecados. Geralmente, a gente sempre procura uma pessoa da igreja que está há mais tempo. Eu, por exemplo, procurava as minhas líderes, procurava as pessoas que estavam há mais tempo na igreja. E quando a gente começa a se arrepender e a gente não pratica mais aquilo, porque toda vez que a gente pelo menos pensa e a gente vê que aquilo é errado, é um arrependimento verdadeiro. Porque não adianta a gente dizer que se arrepende de roubar e no outro dia a gente ir lá e roubar de novo. Então, arrependimento verdadeiro pra mim é quando a gente se arrepende e não pratica mais. Então, uma coisa bem legal que você falou também foi sobre a pessoa confessar, né? Quando Jesus batizava, era bem interessante que as pessoas que estavam lá no Rio Jordão, no meio do povo, eles gritavam os pecados deles. Eles falavam, olha, eu sou adúltero, ou eu era adúltero, eu era ladrão, né? E hoje não, as pessoas querem vir para a igreja porque acham que é bom demais, que é santo demais, aí por isso acham que dá para ser crente, mas essa não é a proposta de Deus para nós. E para a gente falar mais profundamente sobre isso, queria convidar uma pessoa muito querida, que eu amo demais, a Nayara, a esposa do Fernando, que estava aí ontem, né? Que veio aqui com a gente. Que bom ter você aqui com a gente, é uma alegria sempre quando você vem aqui em Peixoto visitar a gente, eu não podia perder essa oportunidade de ter a Nayara aqui com a gente. Então, Nayara, sobre esse tema, verdadeiro arrependimento, o que você traz hoje para nós? Olha, tem um texto, pastora, muito interessante lá em Mateus 3, versículo 8, que fala sobre produzir sim frutos que mostrem vosso arrependimento. E se voltarmos um pouquinho nesses versículos, vamos ver que o apóstolo João Batista, nesse momento ele estava falando com pessoas que eram entendidas da lei, pessoas que conheciam das doutrinas, porém eram pessoas que não tinham discernimento, não tinham entendimento espiritual das leis de Moisés, das leis de Deus. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? As pessoas estão tendo entendimento tudo, mas estão deixando de buscar a Deus para realmente saber praticar, o que é. Né? Exato. Praticar o evangelho. De teoria todo mundo tem muito, de lei todo mundo tem, muita regra, é muito não pode, é muito faça isso, não faça aquilo, mas o coração está bem distante. E os frutos dignos de arrependimento que você falou, né, que é produzido em casa, né, no dia a dia com o marido, no dia a dia com os filhos, nada, né? Isso, e esse é um tema, assim, que eu particularmente eu gosto muito, porque é algo que testifica dentro de mim que eu sou filha de Deus. Porque eu vivi um determinado período da minha vida que havia escamas nos meus olhos, que eu não sabia, não tinha um arrependimento. A gente tem aquele remorso que todo mundo, igual já foi falado, todo mundo sabe que fez algo que é errado ou não. Só que a diferença é que quando você não tem esse discernimento espiritual, você tem aquele remorso, você se sente mal por algo que você fez, porém você volta a praticar.
quando você tem um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, você deixa aquelas práticas e assume as consequências daqueles erros que você fez. Então eu acho que o apóstolo João Batista, quando ele diz sobre isso, são esses frutos que nós temos que produzir. Arrependimento verdadeiro, realmente voltar à essência de Cristo e não voltar a praticar as coisas erradas que você fez. Então, isso que você falou vai bem de encontro que o Artemio disse, né, da gente saber o que é errado, e você me lembrou de Judas. Judas, quando ele traiu Jesus, ele olhou para Jesus, ele sabia que ele estava errado, ele tentou até consertar alguma coisa, foi lá, jogou aquelas 30 moedas de prata lá nos pés do sacerdote, só que ele não teve a atitude de se arrepender, de produzir frutos. Ele achou aquela coisa tão horrível que ele fez, ele foi pro lado do remorso, né? E foi lá e se matou. Eu sei que deve ter gente escutando a gente aqui hoje que fez coisas, né, horríveis diante de Deus e que está na dúvida se Deus perdoa ou não. Como a gente leu nessa semana, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, se a gente tiver uma disposição para ouvir a nossa consciência, o Espírito Santo, e mudar de atitude, esse versículo que você trouxe é excelente. Produzir frutos dignos de arrependimento. Não adianta só falar, eu sou crente, né? Muito legal esse versículo. Eu gostaria também de ler um texto com você. Você que está em casa, os meninos aqui também, abra a Bíblia em Mateus, capítulo 4. Está o conteúdo da primeira pregação de Jesus. Então eu acho que se ele, sendo filho de Deus, escolheu esse tema para ser a primeira pregação dele, eu acho que é importante a gente... Mateus capítulo 4, versículo 17, fala assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não existe ninguém aceito por Jesus sem arrependimento. Se Jesus estava lendo um pôster aí, o pessoal falando que Deus aceita ladrão, que Deus aceita prostituta, que Deus aceita todo tipo de gente, que ele não vai lançar fora ninguém. Com certeza. Só que ele ainda falam assim, quando Jesus andava, ele andava com os publicanos, andava com os ladrões, andava com as prostitutas. Só que todas as pessoas que andavam com Jesus, eles mudaram de vida. Zaqueu, ele roubava as pessoas. Só que quando ele teve um encontro com Jesus, ele falou: Senhor, se eu roubei, tudo que eu roubei eu vou devolver. Quem sabe quantas vezes mais? 10? Não, então foi. 4 vezes mais. Então, se, por exemplo, aquela mulher também, aquela prostituta, né? Aquela prostituta, Deus falou para ela: vai e não peques mais. Então, as pessoas querem pegar os primeiros versículos da Bíblia, né, e achar pretexto para viver uma vida de pecado, uma vida de erro, assumido, achando que Deus vai aceitar todo mundo. Não é assim. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o arrependimento verdadeiro não é remorso. Não é você se matar, não é você se martirizar, né, igual algumas mocinhas fazem por aí, se cortar, não tem nada disso. Arrependimento verdadeiro é você produzir frutos dignos de arrependimento. O que é isso? A mulher que era louca dentro de casa, que xingava o marido, que brigava com todo mundo, não vai fazer mais isso. O jovem que prostituía não vai fazer mais isso. O marido que era grosso, ignorante, não vai fazer mais isso. Aquele que era ladrão não vai fazer mais isso. Então, o arrependimento que Deus quer de nós é o verdadeiro arrependimento que produz atitudes boas. Então, que essa mensagem fique aí no seu coração, que produza muitos frutos. Se você dobrar o seu joelho e falar com Deus, Ele vai te falar claramente o que é pecado e o que não é pecado. Tudo o que é pecado, nós, seres humanos, nós sabemos. Então, ouça a voz do Espírito Santo e, claro, leia a Bíblia, que é ela que vai te aflorar isso na sua mente, na sua consciência, o que é certo e o que é errado. Amém? Vamos orar, então? Fecha nossos olhos. Senhor, amado Pai, o Senhor é grandioso, Senhor. Nós te pedimos pela tua misericórdia que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo e que o Senhor testifique em nossos corações, Pai, tudo que for pecado, que nós venhamos abandonar, Senhor, essas práticas, Pai. Nós venhamos produzir os frutos de arrependimento, como diz na sua palavra, Pai. Senhor, que nós tenhamos uma vida firme contigo, Pai. E que todas as pessoas da cidade de Peixoto se apeguem, Senhor, em oração
pedindo, clamando pelo Teu Espírito Santo, pela força que testifica em nossos corações para transformar as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai. Derrama sobre nós a Tua misericórdia. Em nome de Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Que todas as nossas ideias, que todos os nossos pensamentos sejam guiados pela palavra de Deus. Quando a gente chegar diante de Deus, Ele não vai perguntar se a gente seguiu o que a mãe da gente ensinou. Ele não vai perguntar se a gente seguiu as tradições dos nossos avós. Ele vai perguntar se nós obedecemos a palavra dEle. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo. Então a gente está meditando essa semana na palavra de Deus, como Jesus me aceita. Não é o que você pensa, não é o que eu penso, mas é o que a Bíblia diz. Você pode observar que a gente sempre vai estar lendo versículos bíblicos. Faça isso também, leia a Bíblia na tua casa. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Amém? Graça e paz, fica comigo. Que Deus abençoe todos vocês. Não percam o mensagem da cruz.